Vamos falar sobre enxaqueca agora? Doutor Leandro Teles agora está aqui ao vivo com a gente. Tudo bom? Eu fiz uma pergunta ali, ele tentou responder a pergunta meio de longe, ficou meio confuso. Vamos explicar direito a história do olho do David Bowie antes? O David Bowie, isso é uma coisa interessante. Existem duas coisas que são diferentes, Regiane. Heterocromia, quer dizer, diferença de cor entre um olho e outro. Que é mais comum até? Isso existe em ser humano, mas é extremamente raro. Mas eu conheço bastante pessoas que têm. Pode acontecer. Sabe, quem tem muito é animais. Gato tem muito, animais selvagens, felinos. Agora, no ser humano, nascer com olhos de cor diferente é extremamente raro. Outra coisa é o tamanho da pupila, que a gente chama de anisocoria. Tem a pupila maior que a outra. Isso é mais frequente. Pode ser de nascença, pode ser por trauma. No caso do David Bowie, só para voltar na imagem, na verdade, eu fico um pouco na dúvida. Eu acho que os olhos são de cor igual. Então, só que essa pupila do lado de cá é bem mais aberta, dando talvez uma falsa impressão de que ele tem uma heterocromia. Então, tem que tomar cuidado. Ele tem, sem dúvida nenhuma, uma anisocoria. Eu não conheço muito a história dele, mas acho que até foi uma coisa adquirida, não foi uma coisa de nascença, não. Então, no Instagram do Mulheres, já estão me informando aqui que ele levou um soco no olho, uma pancada quando ele era adolescente. Como é muito grande essa pupila... com um adolescente, uma pancada com um adolescente, Às vezes na foto parece que o olho de cá é mais escuro. Agora, precisa ver com calma se ele tem uma heterocromia e aí em cima disso uma anisocoria, isso seria extremamente raro. Mais raro ainda, né? Ou se a cor é igual e só pela pupila ser dilatada, já dá uma ilusão de ótica que sugere que esse olho de pupila aberta seja um pouquinho mais escuro. Então, aqui olhando, me parece que é só uma anisocoria e essa informação é interessante, quer dizer, por um trauma ocular, isso é uma causa mesmo. Não só trauma, cirurgias também oculares. Quem operou, às vezes, o olho, retina, quem operou catarata, às vezes tem pupila quadrada, fora do centro, de tamanhos diferentes. Então, aqui ele tem uma anisocoria e... aí não sei, talvez um fã possa nos ajudar a responder. Me parece que ele não tem eritocromia, heterocromia, que seria essa diferença entre os olhos. Então quer dizer que a diferença de cor é mais raro ainda do que a diferença de tamanho de pupila? Diferença de tamanho várias coisas causam, desde doenças até congênita, colírios, até trauma. Agora, a diferença de cor no ser humano é raro. Quem tem gato em casa, sabe que gato tem muito isso. Tem. Olho diferente uma cor com a outra. Né? Isso geralmente é algo que não atrapalha. Já a pupila atrapalha. Pode atrapalhar um pouco, ou já pode ser fruto de algum problema, tipo trauma, cirurgia ou congênito nesse olho. Só para ficar claro, né? Heterocromia, diferença de cores, anisocoria, diferença. E no caso dele, ele tem uma anisocoria, então no caso, adquirida, né? Tá certo. Legal a gente saber um pouco mais sobre o ídolo, que infelizmente Mas não é esse o nosso tema, a gente vai falar de enxaqueca, que é um tema extremamente importante, principalmente nessa época do ano, né? Nessa época do ano, por quê? O que acontece durante o verão com a gente? Um monte de coisa. Quem tem enxaqueca já tem tendência a ter dores episódicas que vêm e vão. A pessoa tem que ter genética para isso. Não tem enxaqueca quem quer, tem quem pode, quem tem gene para isso. Só que existem alguns fatores de risco. Ninguém quer, né? E ninguém quer poder também. Não quer dizer assim, a pessoa tem que nascer com um genoma. Tem que ter já uma predisposição. Mesmo que não tenha histórico familiar. Mas tudo bem. E aí a pessoa pode ter algum gatilho, que pode ser hormonal, ritmo de sono, alimentação, calor, estresse. Sabe que o calor por si só já aumenta o risco de enxaqueca. Por quê? Tem alguns estudos que falam que a cada 5 graus que aumenta em 7% o risco de crise. O calor desidrata, o calor muda o calibre das artérias. Então o calor já pode ser um gatilho isoladamente. Além disso, a umidade do ar altera. No verão a gente altera o ritmo de sono. A gente muda a nossa alimentação. Depois a gente até preparou uma mesinha para mostrar, longe da gente querer dar uma de nutricionista, mas falar do aspecto neurológico da enxaqueca, de alguns alimentos que no verão a gente consome mais. E que podem ajudar a dar dor de mudança de rotina, mudança de temperatura, mudança de alimentação, tudo isso conflui para um aumento na frequência, na duração e na intensidade das dores nesta época do ano. Então vamos aproveitar que a gente já tocou nesse assunto, doutor Leandro, vamos já para a mesa para falar a respeito da alimentação. Porque no verão a gente realmente acaba saindo um pouquinho do ritmo, por estar em férias, por estar em situações diferentes, muitas vezes, do nosso dia a dia, acaba consumindo mais essas comidinhas fora de hora, de repente um lanchinho, salgadinhos, chocolate, como tem aqui na nossa mesa, muito bem colocado. Quais são os alimentos que a gente pode dizer que são os proibidos para quem tem crises frequentes de enxaqueca? Primeira coisa, deixar claro que a enxaqueca não é qualquer dor de cabeça, é uma dor de cabeça bem peculiar. Aquela dor que tende a doer mais de um lado só,
que tende a ser mais forte em intensidade, pode pulsar, latejar, bater como Parece coração. Que o coração tá batendo na cabeça mesmo, né? Não 100% das crises, mas muitas pessoas referem isso. Tá. A gente tem também, junto com a dor, intolerância à luz, ao barulho, ao cheiro, pode ter um pouquinho de náusea, vômitos. Algumas pessoas têm um fenômeno chamado aura, que é um fenômeno neurológico que acontece antes ou durante a crise, pontos brilhantes na visão, perda da visão de um lado, formigamento. Então, a enxaqueca é um tipo peculiar, extremamente frequente. Para os pacientes de enxaqueca, existem vários gatilhos e alguns são sensíveis ao alimento. Antes da gente falar do alimento, eu acho uma coisa importante. O que mais causa crise com relação à alimentação é ficar muito tempo sem comer. Quem tem tendência a dor de cabeça tem que se comer de forma regrada. Tá. De 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Como os médicos nutricionistas indicam, exatamente. Né? Então, os nutricionistas, mais uma vez, dando uma recomendação para a saúde, importante, controle de peso e também para enxaqueca. Não ficar muito tempo sem comer. Tá. E aí tem alguns alimentos que algumas pessoas realmente atribuem algumas crises e alguns que podem dar uma ajudadinha, né? Lembrando que cada um é de um jeito. Sem comer, mas sem beber água também. Pode trazer a dor de cabeça, aí sem tomar água. Aqui do lado de cá, a gente tem uns alimentos que fazem bem. A água, a hidratação é muito importante. No verão, às vezes a gente faz mais atividade física, então a desidratação, né? A perda líquida, a gente às vezes transpira, principalmente quem está na praia agora, quem está de férias, quem está no clube, quem está ao ar livre. Então a transpiração pode alterar o calibre dos vasos e pode gerar um gatilho. Na enxaqueca, Regiane, você tem uma alteração do calibre do vaso e inflamação. Então existe uma tendência, mas pode haver um gatilho. Então, manter bem alimentado de forma regular, manter uma boa ingesta hídrica. E aí eu coloco também sucos, de modo geral, coloco água de coco, que é um isotônico aí natural, né? Sucos também são importantes. Algumas frutas são muito boas, que também têm um potencial hídrico bom, né? Melão, melancia. Algumas pessoas são um pouco sensíveis a frutas cítricas. Não é todo mundo que tem enxaqueca, mas uma porcentagem pode ser sensível. É importante, antes de sair retirando o alimento da dieta, observar se é o seu caso. E por exclusão, né? Você tem que observar, ver se isso se repete. O dia que você teve enxaqueca, o que você comeu antes? Por isso eu acho muito importante um negócio chamado diário de dor. A pessoa que tem enxaqueca, anotar num diário o dia que teve, o horário, a intensidade, o lado. Durou? Porque às vezes a gente faz alguma associação que não é verdadeira. Tem que ver como é que estava em relação ao ciclo menstrual, antes, durante ou depois. Tem que ver se tinha tido algum estresse, se dormiu pouco ou muito. Sabe que dormir muito também dá enxaqueca. Também, dá mesmo. Qualquer mudança de rotina dá. Tem enxaqueca que acontece mais no final de semana, mais nas férias. Parece que é sacanagem, né? No momento que você quer se tranquiliza, quer aproveitar, aí a enxaqueca vem. E quando ela vem, ela pode durar de 4 até 72 horas. Nossa Imagina senhora. 3 dias de dor. Não, eu enlouqueceria, com toda certeza. Mas eu prometi pro nosso diretor que eu não ia desembestar a falar de enxaqueca, que eu ia seguir a nossa pauta Vamos lá, vez. Vamos roteirizar Então, a nossa conversa. Vamos falar da mortadela, dos embutidos. Eu sou meio embutidos. ansioso, eu quero falar tudo assim, rapidamente. É que é muito conteúdo que a gente estava falando antes do programa, é muito conteúdo. Eu vou me conter. Então vamos. Vamos começar falando dos embutidos. Por que é importante a pessoa observar o que tem nos embutidos que pode aí dar o gatilho? Os embutidos dos últimos meses estão no cenário negativo aí, né? Uma série de doenças associadas ao uso de carnes processadas. Para enxaqueca também não é bom. Pelo índice de gordura, e a gordura ela tem um potencial pró-inflamatório, gordura ruim, né? Gordura mais saturada, e também porque tem nitrito, nitrato, que são conservantes de carnes, também são vasoativos, alteram o calibre do vaso. Então, embutidos, e aí vai salame, copa, blanquete de peru, mortadela. Quem tem enxaqueca tem que tomar cuidado. E também, eu acho que para a saúde, de modo geral, esse é fácil de tirar, né? Não é fácil, não faz falta nenhuma. E no verão a gente acaba abusando nos aperitivos. Outra coisa que não faz a menor falta na vida da gente é isso aqui, né? Olha que coisa, hein? Antigamente isso era mais como isopor com sabor. A gente levava para tudo que é lado, né? De lanchinho, piquenique da escola. Hoje em dia eu passo reto no mercado, nem olho pro lado. Muito conservante, muito corante, aromatizante. Muito sal também. Às vezes sal, sódio. Alguns têm realçador de alimento. A gente até colocou aqui glutamato monossódico, que é o famoso glutamato, né? O nome é uma marca famosa, a gente não vai falar a marca, mas o glutamato monossódico ele é muito usado como realçador de sabor. E nos temperos prontos, tem temperos isso, né? prontos, a maioria tem. É culinária oriental, né? Tem até aquela famosa síndrome do restaurante chinês. Quando você vai no restaurante chinês, aí você sai com dor de cabeça, ou com náusea, com tontura. Então, cuidado. Eles usam culinária oriental, temperos prontos, essas coisas que vêm salgadinhos e tal, podem ter também. Com sabor. Meu pai falava muito isso. Tá comendo isopor? Tá comendo isopor.
Com cor e sabor, né? Agora, para quem tem enxaqueca, isso é um veneno, né? E o queijo? O que ele tá fazendo aqui? Muita gente fala do queijo, né? O queijo, esses queijos mais amarelos, eles são muito gordurosos e são esses mais envelhecidos, eles têm muita tiramina. Tiramina é uma substância também que altera o vaso. Então, quem é muito sensível à parte alimentar pode ter enxaqueca. É melhor você preferir os queijos mais brancos. Cottage, ricota, até o requeijão, eventualmente. Esse é o prato, né? Mas e a mussarela? A mussarela também não é muito boa. É muito comum a pessoa ter dor depois de comer uma pizza ou quando ele é convidado para aquele famoso queijo e vinhos. Então, chamado pelo queijo e vinho, aí tem o queijo e logo do lado já tem o vinho, nossa, que também pode dar enxaqueca. É a combinação... Na verdade, perfeita, né? Qualquer produto alcoólico, né? Que tem o etanol, tem aldeído. Agora, o vinho também tem tiramina. Então, dos alcoólicos, o vinho tinto é aquele mais relacionado. Mas qualquer coisa que tenha álcool pode dar enxaqueca. Então, o vinho tinto pode ser um gatilho mais... Agora, no verão, muita gente às vezes tem com cerveja, tem com outros álcools. De novo, recomendação individual. Então, é importante, apesar de ter algumas propriedades do resveratrol e tal, o vinho, para quem tem enxaqueca tem que ficar esperto e, realmente, se for o seu caso, preferir vinhos mais orgânicos, sem sulfito, sem conservante, vinho mais branco, quantidade bem mais contida. Às vezes não associar também, né? Porque às vezes não é um gatilho só. Você já está com um tempo sem comer, aí come o queijo e o vinho. Tá no pré-menstrual, tá no calor, junta da cervejinha na praia, na piscina, você além de estar tomando álcool, ainda está desidratando, né? Tá desidratada, às vezes está um baita de um calor, já mudou o ritmo de sono e vigília. No banheiro o tempo inteiro sem repor água. Às vezes é uma somatória de eventos. Por isso que o diário de dor é tão interessante para o médico conseguir dar um atendimento mais personalizado, tratar o paciente. Agora eu não sei você, mas dessa mesa que eu não consigo olhar para outra coisa... O sofrimento começa agora, para você tirar da sua dieta. O que o chocolate está fazendo aqui? Conta para mim. O chocolate está relacionado, sim. Tem pessoas que são sensíveis. De novo, muitos chocolates que não tem muita porcentual de cacau, tem muita gordura, também tem tiramina. O chocolate ao leite tem cafeína. A cafeína também em excesso, cronicamente pode piorar. É importante ficar de olho, né? Ficar de olho. Se for escolher um chocolate, é melhor pegar o meio amargo, aquele 70%. O chocolate de melhor qualidade, puro, né? Melhor. Apesar que tem que ficar de olho. Mesmo o cacau puro, tem pessoas que são muito sensíveis ao chocolate mesmo, então tem que ficar de olho. Se perceber, tem que reduzir o consumo, tá? Então, é importante ficar atento ao chocolate. Chocolate, vinho tinto, queijo amarelo, glutamato monossódico, isso são absolutamente clássicos. Na verdade, qualquer... Isso aqui também é tempero? Isso é um tempero, tem corante, né? Aqui também esses temperos prontos, né? Isso realmente é perigoso para quem tem uma tendência a enxaqueca. Na verdade, é interessante que isso é quase como uma recomendação para a saúde geral. É verdade. Porque a enxaqueca ela é piora... consequência, né? Exatamente, é a ponta de um iceberg. É como o organismo escolheu para se manifestar. Tem pessoas que têm alteração de estômago, tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que têm insônia, tem pessoas que têm enxaqueca. É um jeito que o organismo sinaliza. Qualquer coisa que seja pró-inflamatória, pró-inflamação e altere os vasos, pode ser o estopim para uma bomba recorde. Se a gente descobrir que tem alguma coisa a ver com a alimentação, a gente pode concluir então que a gente é de alguma forma intolerante àquele alimento? Esse termo intolerância é um termo que é meio questionável, porque ele envolve questões alérgicas, imunológicas e tal. Mas sim, se você tem enxaqueca e percebe que você é sensível a um alimento, eu acho que você pode chamar, entre aspas, que existe uma intolerância pela enxaqueca a este alimento. Se for uma coisa fácil de tirar, isso aqui, Regiane, faz parte dos fatores de risco que a gente chama de modificáveis. Na nossa vida, a gente tem fatores que são modificáveis e não modificáveis. Você não consegue mudar a sua genética. Não dá para nascer de novo, mudar o código genético. Semana passada que vai, né? Agora está quase já. A notícia da semana passada. Daqui a pouco a gente vai nascer de novo. Assustada. Porque é tanta manipulação gênica que, inclusive, é muito preocupante do ponto de vista ético. Agora, conversar sobre isso aqui, aliás. Genética é fator imutável. Hormônio é difícil. Principalmente a mulher, no período reprodutivo, ela acaba oscilando. É difícil ela mexer nisso. Estresse, por mais que você consiga gerenciar, algum grau de estresse sempre tem. Temperatura, difícil, né? Porque esquenta, a umidade baixa. Então, tem alguns fatores que são não modificáveis. A gente tem que que estão nas nossas mãos. Atividade física aeróbica regular, bom ritmo de sono, tentar conter o estresse da melhor forma possível. Vamos deixar um pouquinho para os mitos e verdades. Eu quero só saber o seguinte... Olha eu gastando. Essa hora o diretor já desmaiou lá. As perguntas estão despencando essa altura do campeonato. Segura, gente. Segura a gente. Agora o cafezinho está desse lado ou desse lado? Interessante. O café está no meio, né? Então, o café eu fiquei na dúvida. O café é interessante. O pessoal fala assim, mas o café faz mal para enxaqueca, mas eu vejo comprimido de analgésico. Tem cafeína lá atrás? Tem cafeína.
Eu, por exemplo, hoje, até um rato pessoal, acordei com uma dor de cabeça pulsante de um lado. E agora, antes de entrar na pauta, eu falei, o que eu vou fazer, né? Não tinha analgésico. A Regina até me ofereceu um analgésico dela, que eu não tomei ainda, não apareceu. Aí, o que eu fiz? Eu tomei uma xícara de café antes de entrar aqui no palco. Porque aqui tem muita luz e tal, ajudou um pouco. A cafeína, na hora da dor, ela pode ajudar. Ela tem um efeito analgésico na hora da dor. Mas o uso crônico, o uso exagerado, pode aumentar a frequência de enxaqueca. Aquelas pessoas que tomam 5, 6 cafezinhos por dia. Exagerado. A gente considera normal até 3 xícaras, 4 xícaras, tudo bem. Se a pessoa é sensível, é melhor reduzir. Outra coisa é aquela pessoa que está acostumada a tomar café com muita frequência e de repente para de tomar o café abruptamente. Pode ter crise também por abstinência. Então tem que tomar cuidado. O café, ele é polêmico, depende da dose, depende da pessoa, depende se você está falando da crise de enxaqueca, como eu fiz tratando a minha com um pouco de cafeína, ou se está falando da doença enxaqueca, que é a tendência crônica a ter crises. De modo geral, eu recomendo sempre um uso contido da cafeína por pessoas que têm. Quando eu falo café, aí você pode entender chá mate, chá preto, refrigerantes à base de cola, chocolate ao leite, energéticos, tudo que tem cafeína em excesso, inclusive algumas coisas de suplementos para dar disposição, pré-treinos, né? Que também às vezes são ricos em cafeína, podem piorar ansiedade, enxaqueca, insônia. Porque são tantas as dúvidas, e imagino que as pessoas em casa estão mandando agora no Gazeta. É muita dúvida, muita gente tem enxaqueca, então vamos aproveitar o espaço. E cada um, como você falou, como é uma questão muito pessoal, cada um tem um gatilho diferente. Eu, por exemplo, sei lá por que cargas d'água, não posso comer gelatina de morango. Eu tenho dor de cabeça com gelatina de morango. Olha que coisa peculiar, né? Olha que diferente. E sabe que existe isso. Tem pacientes que tem corante, alguma coisa? Como caqui, quando eu como achocolatada, quer dizer, às vezes a pessoa tem que se conhecer o próprio organismo. Então, a medicina tem que ser cada vez mais personalizada, sem grandes restrições, grandes dietas, mas com um tratamento mais personalizado. Vamos lá para os bonzinhos, então? Já falamos um pouquinho da hidratação, da água de coco. Todo alimento natural é bom, né? Aqui a gente está falando de um alimento específico, que é esse aqui, olha. Gengibre? O gengibre. É ótimo, Sabe que muita gente fala do gengibre com relação às suas propriedades anti-inflamatórias. Verdade. Orégano também tem. Chá de gengibre pode ser usado ou gelado, ou quente, ou no tempero. O gosto é bem peculiar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Gostoso. Eu costumo fazer com limão, gengibre e mel. Alguns pacientes meus adoram, acabam fazendo um chazão gelado, põe na geladeira e vão tomando como prevenção ou até para tratar a dor. Tem gente que não gosta de tratar com remédio, né? Gosta de ir para um lugar escuro, ficar mais tranquilo. E na hora da dor pode tentar um chazinho de gengibre quando a dor não é muito forte. Isso é raro, porque geralmente a enxaqueca ela é avassaladora. É uma dor que deixa a pessoa incapacitada, né? Dá vontade de arrancar a cabeça fora e jogar fora. A pessoa fica desesperada, não consegue trabalhar. Essa é a grande diferença diante de outras dores. Agora, pode ser falta de ferro também, a dor de cabeça? Na verdade, a falta de ferro pode levar à anemia. A anemia leva a um desbalanço do corpo. Taquicardia, cansaço, fadiga. Então, indiretamente, sim. Agora, outras substâncias importantes é a vitamina B2, riboflavina, magnésio. Tudo isso pode estar relacionado. Aqui está uma substância interessante, as castanhas, Maravilhosa, né? castanha. As oleaginosas, elas são muito boas. Além de ter aquela gordura do bem, né? Então, são ricas em ômega 3, ômega 6, são ricas em gorduras poliinsaturadas. Tem que ser 2 por dia, né? O pessoal fala para não exagerar, porque tem um pouco de selênio, né? Essa castanha do Pará. Você já está garantindo a sua. Já peguei 2. Falta só uma. Já pegou 2? Então não pode exagerar, até porque são alimentos muito calóricos. Mas para enxaqueca também são ricas em vitamina B2. Acaba que você tem uma propriedade um pouco anti-inflamatória. Sabe que neurologista gosta muito, tanto para prevenção de quadros cognitivos. Para o cérebro é muito bom esse tipo de consumo. Então preferir sempre alimentos in natura, integrais, alimentos de boas fontes. Quer mudar um pouquinho o seu estilo de vida, comece sempre pela alimentação, né? Falou tudo. Vamos lá? Daqui a pouco eu como a outra. Mitos e verdades. Primeiro, enxaqueca é uma doença exclusivamente de mulheres. Mito, né? Então, enxaqueca, na verdade, é uma doença democrática. Ela é mais comum em mulheres. É mais comum em mulheres. Principalmente na idade reprodutiva. Mas não é exclusiva. Entre 12 e 50 anos, mulher tem 4 vezes mais enxaqueca do que homem nessa idade. Agora, antes dessa idade, a gente tem igual. 8% entre homens e mulheres. Depois, os homens mantêm os seus 8%. E nas mulheres, pode chegar até a 20% das mulheres têm enxaqueca. Então, não é exclusivo das mulheres. Acontece crianças,
idosos, ambos os sexos, pobre, rico, é uma doença democrática, mas a mulher tem mais, principalmente na época que o hormônio oscila. Oscila mais, né? Então, na idade reprodutiva, a mulher tem um pouquinho mais de enxaqueca. Uma idade, um período mais crítico, então. Aquele período é mais crítico, entre os 12 e os 50 anos. Muitas dessas que tem no pré-menstrual melhoram um pouquinho no segundo e terceiro trimestre da gravidez e pode melhorar mais um pouquinho na menopausa. Lembrando que o hormônio é só um dos gatilhos, por isso que o homem também tem. E você fala em 8, 10% dos homens, é homem pra caramba. No Brasil, a gente estima que existam entre 35 e 40 milhões de pessoas com enxaqueca. Então é uma doença de saúde pública, né? É verdade. E muitas vezes incapacitante mesmo, né? Muitas vezes incapacitante, seja por uma frequência alta de crises, seja por dores que impedem a pessoa de trabalhar, de se relacionar socialmente, de estudar. Então é uma doença que incapacita, porque gera muita intolerância ao ambiente. Qualquer coisa que tenha luz, barulho, pode dar náusea e é uma dor muito forte em intensidade. Muito forte, a pessoa fica prostrada, quer ficar quietinha, né? Vamos dar uma olhada no próximo, mito ou verdade? A enxaqueca é causada por um problema no fígado. Já ouviu falar nisso? Não. Isso é muito comum. Isso é um mito, mais um mito, né? Na verdade, o fígado nada tem a ver com a enxaqueca. Enxaqueca é muito comum vir com alteração intestinal. Então, às vezes a pessoa tem gosto amargo na boca, a pessoa tem refluxo, tem náusea, o estômago não funciona muito bem, tem pessoas que têm diarreia. Por isso que nasceu isso. Meu fígado não está bem, logo a minha enxaqueca é pelo fígado. Não tem a ver. Enxaqueca é uma doença neurológica que, dentre todos os seus sintomas, dor, intolerância ambiental, alteração gastrointestinal, inclui coisas que lembram o fígado, mas o fígado dos enxaquecosos funciona muito bem, obrigado. Não é por uma sobrecarga no fígado. Mais um mito ou verdade, vamos ver? Para dizer que alguém tem enxaqueca, é necessário realizar exames específicos. Mais um mito, né? Hoje está bastante mito. Isso é um mito grande. Na verdade, o diagnóstico de enxaqueca nasce da história clínica. Precisa procurar um especialista, um médico que conheça enxaqueca, ele vai fazer perguntas, vai examinar o paciente. Então, crises que duram de 4 a 72 horas. 2 de 4 critérios. Lateralidade de um lado só, dor de forte intensidade, pulsátil e que piora com a atividade cotidiana. Se tiver 2 desses 4, sugere náuseas ou vômitos, intolerância à luz, ao cheiro e ao barulho, tem que ter pelo menos 5 crises sem aura ou 2 crises com aura. Aura é aquele fenômeno neurológico. Antes da crise, eu tenho pontos brilhantes, ou perco a visão, ou tenho formigamento, ou tenho tontura. Esta aura acontece em 20% dos pacientes com enxaqueca. Dura geralmente de 5 a 60 minutos. Então, o médico ele vai se basear na história clínica. Então, é importante levar a história, vai examinar para ver se não tem alguma coisa. A anamnese é mais importante do que qualquer exame. Se ele pedir algum exame, a pessoa fala, mas meu neuro pediu uma tomografia, pediu uma ressonância. Ele vai pedir para afastar outras doenças, porque tem outras doenças que também levam a dor de cabeça. Então, ele pode pedir exames de sangue e exames de imagem para afastar. Mas, geralmente, na enxaqueca, os exames são completamente normais. Mas isso tudo que você falou é um diagnóstico de enxaqueca crônica. Agora, a pessoa que tem uma crise de vez em quando, dessas crises incapacitantes, que também precisa se retirar, também quase que enlouquece, ela pode dizer que ela teve um episódio de enxaqueca ou ela é considerada uma dor de cabeça forte? Exatamente, é diferente. Você falar crise de enxaqueca, é aquele fenômeno. Como é que você trata isso? Lugar mais tranquilo, analgésico, anti-enxaquecoso, anti-inflamatório. Isso é diferente da doença enxaqueca, que é a tendência a ter repetições. Tem pacientes que têm enxaqueca uma vez por ano. Aí, para esses pacientes, basta você fechar o diagnóstico, afastar que não é nada mais grave e dar remédio para ele tomar quando acontecer a dor. Se a pessoa tiver dor de cabeça 2, 3, 4 vezes por mês, tem gente que tem todo santo dia ou quase todo dia. Esse caso, não adianta você correr atrás com analgésico. Faz até mais mal do que bem. Você tem que fazer prevenção. São remédios de outra natureza. O que acontece muitas vezes da pessoa ficar tomando esse analgésico e o organismo, eu não sei se é esse o termo, você me corrija por favor, meio que se acostuma com aquela dose e precisa tomar cada vez mais. Daqui a um tempo, um remédio só não resolve, tem que tomar logo Não só ela perde o poder do analgésico, como o analgésico piora a frequência de crises. Isso é interessante. Quando você está usando acima de 2, 3 comprimidos por semana, você está fazendo mais mal do que bem já. Porque a crise, quem tem enxaqueca, pode piorar em frequência. Sabe o que parece, Regina? Aquele descongestionante nasal. Você pinga, ele abre. O nariz fecha. Você pinga, ele abre. Aí a pessoa acaba ficando viciada ou dependente, entre aspas. Vive no bolso, o mesmo remédio que tira a dor, recupera a dor. O mesmo remédio que abre o nariz, fecha. Por isso é diferente tratar crise de enxaqueca, que é um episódio de dor, da doença enxaqueca, que exige o tratamento movido para a causa, para os gatilhos individualizados. E aquelas pessoas que
estão sempre com uma pontinha de dor de cabeça. A dor de cabeça não vai, mas também não vai embora. Não chega naquela situação insuportável e está sempre lembrando que tem cabeça com uma dorzinha. O que pode ser isso? Um estresse excessivo, de repente? Tem que pensar como é que está o estilo de vida dela? Sem dúvida nenhuma. Ritmo de sono, grau de estresse, ansiedade, depressão, abuso de analgésico. Essa pessoa já passou da hora de procurar um neurologista para entender o que gerou essa dor. Às vezes foi uma enxaqueca, às vezes é tensão muscular, às vezes é um outro problema, ATM, sinusopatia. Tem que procurar um médico para aliviar. Ter dor todo dia, se acostumar com a dor, viver às custas de analgésico, isso é um erro. Isso não está correto. É preciso fazer uma mudança de tratamento para dor aguda, para tratamento de dor crônica e, sem dúvida, nesse tratamento vai envolver mudanças de hábitos. Né? E precisa encarar essas mudanças e fazer tudo direitinho. Tem que encarar, e não é fácil mudar hábito, né? Ao longo do tempo e, lógico, do lado de um médico especialista nessa parte da medicina. Tá certo. Agora, doutor Leandro, você acha que tem perguntas para você? Imagina que esse assunto que envolve Tomara tanta que gente. tenha, porque tem já muitas perguntas. Veja aí, primeira na tela. Leila Santos, obrigada por interagir aqui com a gente. Tenho enxaqueca e gostaria de saber se posso tomar anticoncepcional ou se o medicamento pode agravar a doença. A pergunta é excelente da Leila, esse é um tema extremamente complexo, é caso a caso que a gente avalia. De modo geral, enxaqueca sem aura, aquela que não tem o fenômeno neurológico, até poderia usar junto com o anticoncepcional. E aí tem que avaliar bem o paciente. Algumas pessoas melhoram com o anticoncepcional, porque ele regula o ciclo, diminui às vezes o andar da queda do estrógeno. Algumas pessoas pioram, e aí você tem que trocar ou suspender o anticoncepcional, e algumas ficam inalteradas. Quase sempre a introdução do anticoncepcional é a fase mais crítica, onde a pessoa pode descompensar. Então o anticoncepcional tem que ser visto caso a caso, porque o problema é a queda do estrógeno. E isso cai com ou sem anticoncepcional. Sim. A maioria dos anticoncepcionais são de pausa, toma 21 dias para 7, então também tem uma queda ali. Mas tem vários tipos de anticoncepcional. Tem só com progesterona, tem combinado, dosagem diferente, dosagem alta dose, baixa dose. Então é importante conversar com o ginecologista e com o neurologista para ser caso a caso. Agora, quem tem enxaqueca com aura, que tem aquele fenômeno neurológico que antecede a dor ou que é junto com a dor, a gente fica um pouquinho mais preocupado com o anticoncepcional, porque aumenta um tiquinho o risco de fenômenos trombóticos. Principalmente se a mulher estiver acima de 35 anos, se a mulher fumar ou se já tiver históricos de trombose, é importante, antes de usar o anticoncepcional, conversar direitinho com o seu médico. Então, não é esse vilão todo que tem que parar em todos os casos, mas também não pode ser usado de forma indiscriminada. Mas pode ser um agravante, por isso tem que avaliar caso a caso. E às vezes colocar o ginecologista em comunicação com o neurologista para definir no seu caso, de acordo com o seu tipo de enxaqueca e os seus gatilhos, se esta é a melhor conduta. Tá certo. Vamos lá, mais uma? Rosa Moreira, a enxaqueca pode aparecer na velhice? Nunca tive nenhuma dor de cabeça, mas após os 60 anos tenho tido crises constantes. Isso é normal? Interessante que você comentou que é justamente o contrário quando tem a ver com a questão hormonal, né? Geralmente as mulheres, quando têm o gatilho hormonal, melhoram após 50 anos, após a menopausa. Então, mas existe dor de cabeça na terceira idade? Existe. Ela colocou velhice, eu nem gosto muito desse termo. Aliás, ela é super nova, né? 60 anos hoje em dia tem muita lenha pra queimar, na juventude da terceira idade. Então, hoje em dia, tem tantos pacientes com 80, 90 que estão super bem, super funcionais. Então, assim, o que acontece? Nessa idade, pode começar uma enxaqueca? Pode. É comum? Não. O mais frequente é começar em torno dos 15, 20, 30 anos. Pode começar até na criança, é raro, e pode começar depois dos 50. Quando começa uma enxaqueca após os 50 anos, a gente fica mais preocupado. Então a gente tem que fazer uma investigação melhor. Por quê? Porque tem doenças que incidem mais em pessoas mais idosas. E por não ser uma característica comum. Então, se ela está com dor e começou após 50 anos, é importante buscar um neurologista para afastar doenças peculiares a essa faixa etária. Afastando isso, pode diagnosticar enxaqueca e tratá-la como em qualquer idade. De repente pode ser alguma questão alimentar também, né? Pode ser só uma questão alimentar, de ritmo de vida, alguma outra doença mascarando, mas pode ser alguma coisa relacionalmente genética que só se expressou acima dos 60 anos. Então, é caso a caso. Né? Mais uma pergunta para você. Obrigada, Rosa, pela sua pergunta também. Tenho enxaqueca desde os 6 anos. Quando descobri a toxoplasmose? O mais terrível é a aura, braços, mãos, línguas e vistas dormentes. No serviço nem consigo me
comunicar para dizer o que está acontecendo. Será que é possível pular o estágio da aura? Interessante, né? Obrigada, Vivian. Vivian, obrigada pelo relato, né? Ela descreve uma enxaqueca com aura, que é quase uma doença peculiar, diferente. A aura é um fenômeno neurológico que assusta muita gente, que parece um AVC. A pessoa está parada, de repente ela para de enxergar um lado, ou enxerga pontos. Pode ficar esbranquiçado, pode ficar negro, pode surgir pontos brilhantes, que a gente chama de fosfenas, pode aparecer um raio, que a gente chama de espectro de fortificação. Aquelas bruxinhas voando. Pode lembrar uma alucinação com manchas. Agora, pode até ser, como ela falou, um formigamento. Tem pessoas que ficam até paralisadas de um lado, pode bloquear a fala. A aura é um fenômeno neurológico bem específico, onde acontece uma depressão alastrante. Parte do córtex cerebral, parte do cérebro desliga, isso dura de 5 a 60 minutos. Imagina ficar 5 minutos, ainda mais quando é o seu primeiro episódio. Nossa, quase sempre o paciente procura o hospital desesperado e geralmente é jovem, a crise passa e a pessoa, ufa, ainda bem que isso era uma aura de enxaqueca. Isso é terrível para quem passa. Aquele 1, 2 minutos pode durar uma eternidade. Não é fácil. 60 minutos, meu Deus. Em casos de aura, é muito comum a gente investir mais na prevenção, na profilaxia. Porque é difícil você correr, pegar um remédio, tomar na aura a tempo de desfazê-la. Porque ela dura 10 minutos, 15 minutos, até o remédio ser absorvido e tal. Alguns remédios que são vasoconstritores, muito potentes, a gente nem gosta de dar muito na aura. Então é importante, se você tem enxaqueca com aura, se existe um fenômeno neurológico, é fundamental buscar um neurologista. Porque a condução é diferente. Essa é que a gente chama de enxaqueca clássica. 20% das pessoas com enxaqueca tem aura. E 80% tem enxaqueca comum, que é a sem aura. Né? E tem pessoas que têm aura e não tem dor de cabeça. É a famosa aura sem dor. Então, às vezes a pessoa tem um quadro neurológico que volta e não tem dor. Então, diagnóstico ainda mais difícil. Para ver qual que é o seu caso e para ver, de repente, se é alguma coisa simples do seu dia a dia, né? Que a gente pode, de repente, ter uma coisa simples para tirar do dia a dia, como, por exemplo, alguma questão alimentar, que resolve toda essa questão, né, doutor? Por exemplo. Então é importante você procurar ajuda para personalizar o tratamento. Certo. Muito obrigada mais uma vez. Acabou? Acabou. Mas agora durou bastante, foi bem, foi bom. Aqui falaram aqui para mim, o João já avisou que hoje é dia do muito obrigado, então obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Começar o Realmente ano foi muito importante a gente conversar sobre esse assunto, né? Vamos deixar a dor de cabeça bem longe da gente, porque tá aí uma coisa ruim demais. leandroteles.com.br é o contato, tá? Através do site leandroteles.com.br e também nas redes sociais. Esse é o site, tem bastante texto para quem gosta de dor de cabeça, enxaqueca, que gosta de aprender, porque gostar ninguém gosta. A dor de cabeça não vai rolar. Nas redes sociais tem o Facebook, Neurologista Leandro Teles. Então, o Neurologista Leandro Teles é uma fanpage. E no Instagram, Neuro Leandro Teles. Tá bom. Coloquei aquela foto nossa já com a mão. Eu também postei. Você tá postou? Lá no Insta. Curtam lá, @Regiane Tapias. Meu querido. Bom programa. Obrigada. Um ótimo ano pra você, viu? Pra você também. Obrigada. Até.